Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós vamos para o nosso livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 19, Sanções e Auxílios. Esse é o nosso terceiro encontro, trazendo aqui reflexões importantes a respeito da nossa reencarnação e também do aprendizado que o nosso corpo físico pode nos oferecer a partir das limitações que nós escolhemos como parte do nosso aprendizado, parte dos resgates. André Luiz, então, junto com Hilário, se encontravam lá na Mansão da Paz, junto com Druso, observando então uma estrutura corpórea e analisando, todas as funções ali dos órgãos, das conexões energéticas e fluídicas que existem entre os vários sistemas do nosso organismo. E André Luiz chama a atenção que faltava apenas ali o sopro da vida para fazer com que aquele organismo se mostrasse, na sua realidade, se mostrasse bastante real, bastante concreto. Conversando então sobre a nossa reencarnação e também a influência do pensamento na elaboração desse organismo, que nós, infelizmente, ainda presos na culpa, presos nos remorsos e tudo mais, nós acabamos danificando esse projeto que, a princípio, tinha como objetivo ser perfeito para a nossa existência. Mas, conforme a gente vai vivendo aqui as nossas experiências, infelizmente, nós criamos esses débitos, esses obstáculos para o nosso crescimento. Bom dia, Flávio. Lendo aqui então sobre a importância desses ensinamentos, falando sobre os valores morais, a sustentação de lutas no plano material, então o corpo físico vem para nós como principal instrumento. E Druso então chama atenção, é o trecho que nós vamos estudar. Ele diz assim: é assim que todos nós, para o recomeço nas lides carnais, solicitamos o regime de sanções. Ou alguém, quando não dispomos do direito de fazê-lo, nulo obtém, suplicando-o em nosso benefício às autoridades superiores. Regime de sanções? Indagou Hilário, surpreendido. E aí então, Druso traz para nós aqui. Eu vou ler rapidamente porque é importante a gente contextualizar essas orientações e depois seguimos em frente ali sobre toda a estrutura que existe no plano espiritual para nos ajudar nesse planejamento. Druso coloca perfeitamente: não nos reportamos aqui às medidas de natureza moral pelas quais enfrentamos compreensivelmente na família consanguínea ou na intimidade da luta a reaproximação com os espíritos de que sejamos devedores de paciência e ternura, tolerância e sacrifício na solução de certas dívidas que nos obscurecem a senda, mas sim a providências retificantes, depois de muitas quedas reiteradas, nos mesmos deslizes e deserções, que imploramos em favor de nós e em nós mesmos, quais sejam as deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico. Então, depois de várias experiências reincidindo no mesmo erro, nós então pedimos, muitas vezes até imploramos em favor de nós e em nós. Então nós não apenas pedimos para nos ajudar no nosso desenvolvimento, mas nós pedimos que essas sanções sejam aplicadas sobre nós, para que então a gente consiga nos desenvolver, a gente consiga se desenvolver. Importante aqui também, beleza, Angelina. Importante lembrar aqui também que essas colocações ele fala especificamente do corpo físico e das sanções que são aplicadas, das restrições, das limitações que são aplicadas nesse corpo físico, mas nós temos ainda vários outros tipos de sanções que são aplicadas ao espírito para ajudar no seu desenvolvimento, oferecendo a ele limitações. Então nós temos ali questões culturais, questões sociais, e outras, materiais, até mesmo materiais, geográficas, dependendo de que forma o espírito vai se desenvolver. Só para ilustrar, nós tivemos
Nós tivemos um caso que foi relatado, né, pelos espíritos, que mostrava uma mulher que ela tinha ali um grande desequilíbrio na sua vivência no sexo, e aí então, depois de tantas dificuldades, né, e tantas quedas que ela proporcionava, não apenas para ela própria, mas também para aqueles com quem ela se relacionava, que ela acabou então sendo encaminhada para uma vivência num ambiente de grande rigor religioso, como por exemplo em países do Oriente Médio. Ela reencarnou naquele país onde ela tinha que ficar coberta o tempo todo, submissa o tempo todo a uma autoridade, não apenas familiar, mas uma autoridade local, onde qualquer deslize seria o suficiente para que ela fosse apedrejada. Então ela teve que manter ali a duras custas aquele comportamento naquele local. Esse é um tipo de sanção social, cultural que o espírito acaba recebendo. Então nós temos assim várias outras situações. Alguém que reencarna numa família que traz ali um rigor religioso muito forte, né? A gente vê algumas escolas religiosas em que existe ali um ortodoxismo muito forte, e isso vem muitas vezes como forma de reeducar o espírito. Outras vezes o espírito pede uma restrição financeira pelo fato de ter abusado da riqueza em outras existências, pelo fato de ter ele cultivado demais o orgulho. Ele pede que venha ali numa condição de miséria, numa condição de dificuldades, para que ele possa valorizar o mínimo esforço que ele tenha em prol da sua sobrevivência e da sua família. Então são vários os tipos de sanções que nós acabamos escolhendo nesse caso, né? Não é uma imposição feita à revelia do espírito. Aqui é quando nós somos tomados então pela culpa, e por essa culpa nós pedimos então uma medida reeducativa para o nosso aperfeiçoamento. Então, nesse caso específico, eles então observando aquela estrutura física, né, do corpo físico que nós reencarnamos, ele fala das sanções aplicadas no corpo físico. Então, lembremos que há outros tipos de restrições. Então ele diz para nós aqui, né, que nós imploramos em favor de nós e em nós mesmos quais sejam as deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico. E aí ele traz aqui vários exemplos, né, isso que eu queria ler com vocês, que nós já lemos também e estudamos inclusive. Aqueles que por vezes diversas, perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas. Então, essa ingestão sistemática é o hábito, por exemplo, né, do álcool, que vai ali atingindo o corpo físico, afetando o sistema nervoso, afetando o sistema hepático, né? Então traz para nós ali várias consequências orgânicas. Então, nesse caso, ou outros tipos de venenos, né, pelos hábitos que ele tem, tanto quanto os inveterados cultores da gula. Aí no caso da alimentação é a mesma coisa, o tipo de alimento que ele tem, a quantidade com que ele se alimenta, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos, e despertando para a obra de reajuste que lhes é indispensável. Então nós contamos ali com o despertamento do espírito, sua consciência então sabe das necessidades para a evolução, imploram o regresso à carne em corpos desde a infância inclinados à estenose do piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e às múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Então nós vemos aqui essa expressão embora suportáveis. Então é aquela patologia que vai acompanhando o espírito durante muitos anos, muitas vezes até durante a sua existência inteira, mas que não é o suficiente de fazer com que ele, por exemplo, desencarne. Né? Então, no caso, não é assim algo que vai fazer com que ele desencarne sofrendo por aquele problema, mas ele vai ter que conviver com esse problema durante muito tempo. Então ele mantém ali naquela condição limite para que o espírito ele seja limitado e ao mesmo tempo passe também, né, por essas dificuldades, por essas provações. A Sonja colocou: isso pode explicar a pedofilia. Né? Pedofilia é um comportamento desequilibrado no campo da sexualidade
em que o espírito, depois que ele volta para o mundo espiritual, consciente desse erro, ele então pode pedir sanções nesse sentido. E aí então nós temos vários tipos de sanções: limitação do corpo físico, desequilíbrios no campo genésico, né, no caso da sexualidade, a reencarnação num ambiente onde ele tenha muita restrição, sofrer, por exemplo, ele pede para passar por experiências de constrangimento, para que ele possa se resgatar aprendendo com a prática, né, sofrendo as próprias dores. Então, são várias as situações, não apenas no campo da pedofilia, mas em várias outras áreas que nós temos ali. Né? Então, a pedofilia, dentro de todos os casos problemáticos que nós vivenciamos aqui no campo físico, ele é um deles. Nesse caso aí, especialmente relacionado com a sexualidade e a violência contra a criança, mas nós poderíamos aqui citar várias e várias outras situações. Né? Continuando aqui para nós, né? Só para lembrarmos, né, quando se fala nessa parte da violência, eu já comentei com vocês recentemente, nós estudamos no livro Memórias de um Suicida, aquele caso em que um dos amigos, ali, dos colegas, né, de Camilo, lá no Hospital Maria de Nazaré, ele então lembrava que ele cometeu o assassinato da companheira, da esposa, motivado pelo ciúme ou qualquer coisa assim, e aí depois no plano espiritual ele não tinha os dois braços, era aquele complexo de culpa, e na reencarnação que estava programada, ele viria sem os dois braços, exatamente porque foram esses dois braços que fizeram com que ele se tornasse dessa forma. Um outro caso que nós vimos também, uma pessoa que viveu num ambiente político, e usando, né, da influência nesse ambiente, praticou muita corrupção. E essa corrupção vinha através da assinatura de muitos documentos, né, de muitos decretos, aquela coisa toda. E aí então, tomado pela culpa também, reencarnou sem os dois braços. Então são situações assim que vão mostrando para nós essas sanções que pedimos para poder fazer com que nós nos reeduquemos, e muitas vezes até mesmo o espírito, pelo desequilíbrio que ele se encontra, ele acaba interferindo no seu organismo. Poderia fazer de uma outra forma, mas a culpa acaba sendo tão intensa que ele mesmo acaba prejudicando, influenciando o seu organismo. Outro exemplo que ele coloca para nós. Vimos aqui que são suportáveis, então, essas doenças no campo intestinal, no trato digestivo aqui no caso, né? Inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais. Aí mais uma vez nós percebemos que é sempre a insistência, né, a reincidência naquele mesmo tipo de comportamento. Então não é assim, eu cometi o erro agora, rapidamente eu peço para fazer alguma coisa. Então eu vou tentando aprender, tentando, chega uma hora que o espírito percebe que o erro é tão contínuo que somente uma ação, uma medida dessa natureza, dessa intensidade, seria possível para que ele possa começar o seu processo de reequilíbrio. Porque não significa que numa única existência, nessa condição, ele consiga necessariamente recuperar várias existências em que ele ficou insistindo naquele mesmo comportamento equivocado. Então, para muitos espíritos, essa é a primeira medida de uma série de outras que serão necessárias. Para outros, né, que no plano espiritual conseguiu alcançar um equilíbrio maior, essa daí já é o suficiente para fazer com que ele desperte para novas lutas em situações menos intensas, menos graves como essas. Então aqui mais uma vez, inteligências notáveis, com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte e da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos, e insensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos, que lhes obstêm os movimentos demasiado livres. Então aqui é a mesma coisa também. Ele coloca aqui esporte da dança, mas a gente pode colocar utilizando o corpo físico em atividades físicas, como por exemplo, né, uma pessoa que através de danças eróticas, danças provocativas, acaba instigando nos outros uma sexualidade exacerbada e desequilibrada. Essa pessoa volta para o mundo espiritual e percebe que o seu comportamento equivocado acabou levando muitas pessoas ao desequilíbrio. Então ele pede assim, na próxima encarnação, eu espero não ter condições de continuar esse comportamento. Por exemplo, né? Então a gente pode colocar nesse sentido, que hoje nós vemos, né, a vulgaridade muitas vezes na arte,
nas expressões corporais e tudo mais, coisa que é muito fácil a gente ver hoje. Pessoas, inclusive, que não necessariamente têm essas práticas físicas, mas só o fato dela trazer uma beleza física e ela utilizar essa mesma beleza para poder seduzir, para poder envolver, influenciar, para tirar os seus próprios benefícios, levando outras pessoas a grandes prejuízos morais, já é o suficiente para que ela peça, numa outra existência, um corpo muitas vezes imperfeito, deformado, fugindo daquele padrão de beleza para que ela possa se reequilibrar. Então, tudo isso acontece para esses espíritos que já alcançaram esse mínimo grau de conscientização do seu comportamento, sobre os efeitos do seu comportamento. Companheiros que, em muitas circunstâncias, se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade, através da calúnia e da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam recidivas desastrosas. Então nós tivemos também o caso, para poder ilustrar, aqueles que veem e que ouvem e utilizam essas informações que são observadas, que são percebidas, para poder tirar benefício próprio e trazer prejuízo para os outros. Nós tivemos um caso trazido no livro de Vera Lúcia Marinzec, através do espírito Lúcius, lá no livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, o caso de uma mulher que durante a sua existência ela causava muitas intrigas, com fofocas, com calúnias, com mentiras que ela inventava, e ela foi tomada por tanta culpa que numa existência seguinte ela veio com o autismo em alto grau. Ou seja, ela não conseguia, o autismo faz com que o espírito não consiga se expressar com o mundo interior, embora tenha percepção, segundo os espíritos dizem para nós. Então ela ficou fechada dentro de si mesma pelo fato de não conseguir transmitir as suas ideias que foram tão prejudiciais no passado. E um outro depoimento, bom dia professor, um outro depoimento que foi dado, né, pela Maíse Braga, que eu já comentei com vocês que é uma palestrante bastante reconhecida lá em Brasília, na Comunhão Espírita de Brasília. Ela diz nas suas palestras, me lembro de ter ouvido uma das suas palestras, que ela dizia, né, que há 2 encarnações ela usava a facilidade de expressão, de comunicação dela, para levar para as pessoas a um entendimento equivocado, pessoas que sofriam seguindo uma determinada ideia que ela lançava. Numa encarnação seguinte, foi trazida uma revelação para ela, numa reunião mediúnica, que ela tinha uma mediunidade bastante aflorada, que na encarnação anterior ela veio como muda, pelo fato de ter usado o verbo de uma forma tão destrutiva, tão negativa para tanta gente. E nessa encarnação atual ela veio como palestrante espírita para fazer com que esse mesmo verbo que ela utilizava no passado fosse ali um instrumento para que ela pudesse levar realmente agora uma mensagem construtiva. Então, quer dizer, depoimentos, né, isso a própria Maíse conta sobre ela mesma numa revelação que ela recebeu. Então, né, sem dúvida, Dalva, a gente pensa assim sempre nas armas, né? A gente vê assim a guerra, as armas, a destruição e tudo mais, mas a palavra é aquele meio mais destrutivo, mais perigoso de todos, não tenhamos dúvida nenhuma disso. Dudu colocou, né, como a espiritualidade vê a prostituição, não daquela mulher, digamos, na vulgaridade, mas daquela mãe que para dar alimentos aos seus filhos não encontrou outra opção, às vezes por ser muito jovem, sem família. Como ficaria a relação de causa e efeito para esse tipo de pessoa? Prova ou expiação? Dudu, nós já tivemos vários casos, não dá para ser específico, né, de colocar uma resposta pronta para esse caso, porque a gente lembra que cada caso é um caso. E nós temos aquela frase que diz que Deus nos julga pelas nossas intenções. Uma mãe, por exemplo, isso a gente está tratando de um modo genérico, né? Uma mãe, por exemplo, que tem como prova vir ao mundo, prova e até mesmo expiação, lembrando que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Então vem com um compromisso de ter ali filhos, e esses filhos são espíritos vinculados a ela no passado, e ela terá então como compromisso principal aquele esforço para trazer o mínimo de condições de sobrevivência para os filhos.
a opção que ela tem é um trabalho árduo, e ela então muitas vezes acaba optando pela prostituição. Ou seja, para resolver um problema, ela acaba caindo em outro problema. Então, assim, é difícil para nós trazer qualquer tipo de julgamento sem estar naquela condição. Mas nós já tivemos casos em que os espíritos dizem que é muito mais fácil você sair, por exemplo, como pedinte e você mexer num lixão para pegar comida do que você se prostituir. Porque você, nesse caso, você tenta resolver uma coisa causando outra. Porque pela prostituição ela não apenas envolve a si própria, ela envolve também aqueles que se envolveram com ela. Né? Então é muito difícil você dizer assim, olha, se eu estivesse no lugar dela eu faria diferente. Não é possível fazer isso. Inclusive nós tivemos, Dudu, naquela última psicografia que você trouxe semana passada, aquele caso, né? Aquele pai que precisava alimentar os filhos, ele optou pelo roubo, exatamente. Né? Então, qual a opção ele teria naquela condição? No caso, a prostituição e o roubo seriam dois caminhos mais fáceis. O espírito teria ali uma outra opção de luta, ele teria que, por exemplo, lutar contra o seu orgulho, lutar contra o seu preconceito, etc, etc. Então, a gente nunca sabe, né, André? Então, o limiar do desespero de cada pessoa é muito particular. Nós teríamos que analisar ali toda a história, saber exatamente ali quais são os seus valores, quais são as suas imperfeições, e mais do que isso, nós teríamos que estar na pele da pessoa para saber exatamente o que fazer. Mas uma coisa certa, né? Exatamente, né, Hermes, ele fala isso agora, ninguém reencarna para poder fazer uma coisa errada. Nós reencarnamos para fazer resgates. Se para resgatar uma coisa nós criamos um outro problema, esse problema vai continuar se arrastando por um tempo. Então é muito difícil de nós termos ali uma resposta objetiva. Mas a ideia né, qual seria ali o caminho, mesmo que trabalhoso, mesmo que difícil, que nós poderíamos escolher para evitar uma nova queda moral. Então não sabemos. Né? Então, nesse caso, né, soldado, os atenuantes e os agravantes que a gente vai encontrando, isso é muito subjetivo. Cada espírito sabe exatamente quais são as forças que ele tem e em que ambiente ele se encontra. Porque nós temos, né, no caso, por exemplo, de numa comunidade bastante humilde, nós temos espíritos que dizem assim, olha, eu nasci numa favela, fui influenciado pela violência, fui influenciado pela droga, acabei me envolvendo e desencarnei como resultado disso. O outro diz assim, eu nasci numa favela, envolvido pela violência, envolvido pelas drogas, e eu consegui sair disso tudo tendo um trabalho digno. Então nós temos vários espíritos que reencarnam em condições semelhantes, mas devido à diferença de personalidade e de valores de cada um escolhe um caminho que melhor lhe convém naquele momento. Né? Mas todo tipo de deslize, toda queda moral, exigirá de nós um resgate. Ninguém consegue se elevar através de uma saída que traz para nós prejuízos e prejuízos para os outros também. Então é muito difícil nós fazermos uma análise sem vivenciarmos isso tudo, mas dá para ter uma ideia. A ideia seria assim, genérica, um erro não justifica o outro. Agora, somente cada um ali poderia explicar vivendo determinada situação. O soldado colocou, né, é esperado que erremos por muitas vezes até passarmos a acertar, né, e nessas situações difíceis então fica mais complicado. Vamos em frente aqui, seguindo. Falava para vocês aqui dos olhos e dos ouvidos, né, que vêm com a surdez e a mudez por causa da calúnia e maledicência. Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que, nas reflexões de temporário ostracismo, possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Então, quantos intelectuais envolvidos na arte, quando nós encontramos a música, a televisão, a literatura, aqueles que divulgam notícias, que trazem essas informações de um modo tão destrutivo. Muitas vezes eu sou um jornalista e o meu objetivo é provocar o caos.
através dos furos, através dos escândalos. O que importa para mim é a notícia, não importa qual é o efeito dessa notícia, se ela vai ser proveitosa ou não. E nós vemos, né, nós estamos vivendo num período em que esse tipo de profissão se encontra em bastante destaque na mídia, dadas as tantas situações que estão acontecendo atualmente. Mas o fato de você ter ali o veículo como recurso para a sua manifestação não significa que você não tenha compromissos morais com a sociedade que recebe as suas informações. Porque nós encontramos hoje jornalistas que sempre dizem assim, olha, a minha obrigação é transmitir a notícia. E aí então não somente a notícia, mas através da manipulação da notícia. E aí então depois, quando volta ao mundo espiritual e ele percebe qual foi o rastro de destruição que foi deixado pelo fato dele ter ali sistematicamente levado aquelas informações e causado sofrimento moral à sociedade, muitas vezes até um sofrimento material, esse espírito, atingindo um grau de consciência, ele vai então pedir que haja esse limite para que ele possa passar ali aquela existência em reflexões temporárias de ostracismo, onde ele fica ali, né, naquela condição de ostra, por isso o ostracismo, fechado em si mesmo, apenas pensando na sua existência, como foi o caso que eu coloquei para vocês daquele autismo grave que nós tivemos. Então, cineastas, por exemplo, né, que nós vemos ali diretores de pornografia, nós vemos diretores que levam ali aquelas mensagens extremamente destrutivas no cinema, levam isso para a televisão e acham que estão fazendo arte. O que importa é a liberdade de expressão, mas sem colocar em consideração os critérios morais que devem pautar o seu trabalho. E aí então vemos depois que esses indivíduos observam, né, que eu era uma pessoa muito criativa, era um artista muito famoso, mas o que eu trouxe de contribuição realmente para as pessoas? Se o lema principal que nós temos, né, o lema máximo que nós temos é ama teu próximo como a ti mesmo, mas principalmente ama a Deus acima de todas as coisas, e o seu trabalho é simplesmente colher os frutos dos prazeres que aquele trabalho que você faz, independente dos seus valores, isso certamente vai trazer ali uma consequência para aquele espírito. André colocou, né, manipulam as palavras de forma vergonhosa, né? Se prestássemos mais atenção, não nos deixaríamos levar com tanta facilidade, né? Então, sem dúvida nenhuma, né? O soldado colocou isso quando há o amor próprio, né? O amor próprio é o que move o ser humano, né? O orgulho, a vaidade. Então a gente utiliza, né, todos os meios para satisfazer esse nosso amor próprio. Só que, né, se os fins justificam os meios, que é a nossa visão geral, aí nós temos o outro também, né? A cada um segundo suas obras. Ou a quem muito foi dado, muito será cobrado também, né? Então sempre tem ali tem ali a ação, mas depois tem a reação também. A Dalva colocou, né, te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, e esse cativas não é apenas com relação a relacionamentos, mas é com o resultado daquilo que faz também, né? André colocou, jornalismo é fundamental para o povo e país, mas tem jornalistas e jornalistas. Mas a gente não vai muito longe não, Andréia. Nós estudamos lá na Revista Espírita aquele depoimento de Voltaire, né? Quando nós vimos Voltaire, ele falava, quando encarnado, ele instigou a população à Revolução Francesa, ele manipulava a mente das pessoas em prol de uma liberdade, contra a monarquia, aquele pensamento republicano, mas fazendo do jeito dele. E depois, então, quando ele conta a sua história no plano espiritual, ele diz assim, eu tenho vergonha do que eu escrevi. Né, e me arrependo de ter escrito as coisas daquela forma, porque tomado por aquela paixão pelos seus ideais, tomado ali pela vontade que ele tinha de fazer as coisas, ele acabava muitas vezes extrapolando o limite e conduzia as pessoas a toda aquela revolta, aquela rebelião toda. E ele foi o responsável por isso. Então muitas vezes nós vemos ali aqueles indivíduos que sobem em púlpitos ou aqueles que vão em praças públicas e instigam a massa em favor de uma ideia sem pensar nas consequências, ele pensa no agora. Principalmente quando o ego vai sendo alimentado também, ele se acha ali com grande poder, é o suficiente para que ele esteja cavando ali, né, a própria cova onde ele vai se lançar.
O soldado colocou, né, ao progredir e evoluir, passado se torna vergonhoso, né? Pois é, o espírito evolui na imagem terrena, mas na visão espiritual ele percebe o tamanho da queda por onde ele se lançou, né? A Jane colocou, é difícil a tarefa de reconstrução, tende a haver o sacrifício para não se valorizar, né? Toda destruição é muito mais prática do que a construção. E no caso do espírito, a reconstrução vem exatamente na superação do próprio ego, na superação de superar o próprio ego, né? Superar a si mesmo. Isso é um grande desafio. Bom dia, embaixador. Olha que nós estamos só na introdução, hein? O auto-perdão é importante na evolução também. Esse auto-perdão, Sonja, ele começa com essa conscientização do espírito. Quando ele se conscientiza, e aí então ele pede essas experiências, como nós vimos aqui nesses casos, para a sua reconstrução, ele precisa inicialmente também, durante esse processo, começar a desenvolver o auto-perdão. Porque do contrário, ele vai ficar ali se culpando, se punindo o tempo todo, né? Porque eu não presto, porque eu não devia nem existir, porque Deus deve me castigar para sempre e tudo mais. Ou seja, ele acaba se paralisando, lamentavelmente. E outro ponto que a gente vê aqui também, né? Deixa eu acelerar aqui que a gente está quase no meio, já passou da metade do estudo, estou na revisão ainda. Homens e mulheres que abusaram de dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que admitiam as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, quais os eczema e a tumoração cutânea, ou portadores de alterações da tireoide, que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Grandes faladores que escarneceram da divina missão do Verbo, conturbando multidões e enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças nas cordas vocais para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos, para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. E agora entrando no estudo de hoje. Mas existem institutos especiais que providenciem, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Perguntou meu colega intrigado. O interlocutor generoso sorriu significativamente e acentuou. Sim, Hilário, a bondade do Senhor é infinita e permite-nos a graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas e transgressões nos traz imenso bem ao espírito endividado. A humildade, em qualquer situação, acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. Entretanto, ainda mesmo que não pedíssemos a aplicação das penas de que necessitamos, nossa posição não se modificaria, porquanto a prática do mal opera lesões imediatas em nossa consciência que, entrando em condição desarmônica, desajusta ela própria os centros de força em que se mantém. Desse modo, os nossos institutos de trabalho para a reencarnação colaboram para que todos venhamos a receber na ribalta terrestre, a vestimenta carnal merecida. Então nós vimos que aos casos em que o espírito consciente roga, implora por essa experiência, e aos casos de espíritos rebeldes que naturalmente se impõem
pelo desequilíbrio que apresentam, esses tipos de sanções. Para quem se lembra do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele conta dos vários distúrbios no campo da sexualidade vividos por espíritos, tanto da pedofilia, como no caso de fixações mentais, de comportamentos equivocados, e ele mostrava no plano espiritual todas as deformações perispirituais que esses espíritos sofriam. E aí, numa nova encarnação, esses espíritos, pela própria influência da mente sobre o perispírito e do perispírito sobre o corpo físico, ele provoca em si mesmo esses desequilíbrios, essas alterações. Então, tanto a pedido como de um processo natural, o espírito então vivencia no corpo físico as consequências do seu desequilíbrio mental. Então, de que vale a súplica rogando essa ou aquela medida atinente à nossa reeducação? E aí então, já que isso vem de qualquer forma, para que o espírito tem que implorar? Aqui, naturalmente, Hilário não leva em consideração o despertar da consciência. Porque quando você sofre uma imposição de uma experiência dessa natureza, a rebeldia acompanha também o espírito. Quando você pede uma experiência como essa, você já apresenta aquela docilidade, aquela aceitação para uma experiência necessária. Mesmo que o espírito se esquecendo desse pedido, ele acaba se rebelando um pouco aqui no mundo material. Mas, para aquele espírito que é revoltado desde o início, essa prova se torna muito mais difícil para ele aqui no mundo físico. André colocou, para que esses institutos, se a pessoa pode pedir ou a consciência provoca a doença? Eis aqui a resposta. Não formule semelhante problema, falou Druso em voz grave. A prece, no sentido que a aludimos, é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho da nossa condição de espíritos devedores. Sem dúvida, não poderá modificar o curso das leis diante das quais nos fazemos réus, sujeitos a penas múltiplas, mas renova-nos o modo de ser, valendo não só como abençoada plantação de solidariedade em nosso benefício, mas também como vacina contra a reincidência do mal. Além disso, a prece faculta-nos a aproximação com os grandes benfeitores que nos presidem os passos, auxiliando-nos a organização de novo roteiro para a caminhada segura. Então ele traz aqui para nós a ideia da prece, mostrando que quando nós buscamos essa sintonia com o mundo espiritual, isso mostra para nós uma grande predisposição à mudança, ou uma disposição à mudança. E isso faz com que nós sejamos amparados, sustentados pela sintonia que nós estabelecemos. Agora, aquele que é rebelde, ele mesmo se isola dentro dessa experiência, trazendo para ele ali uma complicação muito maior. Meu companheiro guardou reverente a anotação e considerou. Caro instrutor, depreendemos da elucidação que, ao nos reencarnarmos, conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas, que nos partilham o renascimento, na máquina fisiológica, como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos. Ou seja, só para a gente poder acertar aqui esse detalhe, ele coloca: conduzimos conosco os remanescentes de nossas faltas. Ou seja, a nossa bagagem reencarnatória nos acompanha. Se essa bagagem traz desequilíbrios, esses desequilíbrios estarão conosco. Que nos partilham o renascimento, ou seja, a nossa reencarnação, ela é marcada, ela é influenciada por essa bagagem reencarnatória. Uma mente desequilibrada que reencarna traz esse desequilíbrio no renascimento. Na máquina fisiológica, no renascimento, interferindo no corpo físico. Porque a gente lembra que muitas vezes um desequilíbrio orgânico que nós tenhamos, uma doença que se desenvolve, ela não é necessariamente aplicada por alguém, ou ela não é necessariamente pedida para que isso seja uma experiência. Naturalmente nós nos desarmonizamos e afetamos o nosso corpo físico. Ou seja, nós então, acaba sendo uma alteração psicossomática. A mente desequilibrada influencia o organismo que a envolve, ou que é envolvido por ela.
como raízes congeniais dos males que nós mesmos plantamos, ou seja, as doenças congênitas. Nós nascemos com essas imperfeições pelo fato do perispírito interferir no corpo físico, o modelo organizador biológico. Se nós temos um molde imperfeito, pelo fato da mente ter provocado essa imperfeição, o corpo físico seguirá esse modelo. Mesmo que a estrutura orgânica dele seja mais perfeita. Eu te entrego uma proposta, um projeto perfeito, e você então estraga esse projeto por estar em desequilíbrio. Perfeitamente, acentuou o mentor amigo, nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Então essa exteriorização das deficiências do espírito acaba então sendo exatamente essas afecções que acontecem no corpo físico. Druso meditou alguns instantes como se estivesse ponderando no íntimo a gravidade do assunto e apreciou. Nossas assertivas não excluem, de certo, a necessidade da asepsia e da higiene, da medicação e do cuidado preciso no tratamento dos enfermos de qualquer procedência. Desejamos simplesmente acentuar que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos, bactérias inúmeros, capazes de conduzi-las aos mais graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído. Agora, olha que interessante isso, que é bem atual para nós, né? O espírito, então, dependendo da sua condição mental, ele mesmo impõe ao corpo uma vulnerabilidade a essas infecções. E aí então nós encontramos aqueles indivíduos que passam a vida lutando contra infecções. Crianças que passam desde o início, adultos que convivem com isso o tempo todo, porque a mente acaba tornando essa vulnerabilidade. E, inclusive, nesse período, onde nós estamos vivendo essa pandemia toda, são várias as psicografias que mostram que aqueles que estão mais afetados são aqueles que se tornaram vulneráveis a essa influência. Então, manter o equilíbrio, manter ali o pensamento otimista, consciente, responsável, é o suficiente para que nós nos imunizemos. Do contrário, qualquer tipo de exposição desequilibrada será ali certamente fatal. Depois diz aqui para nós, graves padecimentos de acordo com os débitos que haja contraído, mas também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades estas que podem ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Então olha que interessante, ao mesmo tempo em que nós então tornamos o nosso corpo vulnerável a essas influências de vírus, bacilos e bactérias, nós também podemos criar anticorpos através da oração. Aí infelizmente, né, quando a gente coloca só pela oração, a gente já encontra, lamentavelmente, pessoas dizendo: reze que você não vai ser infectado. O que é um grande equívoco, né? Mas nós temos também, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, ou seja, somos nós que decidimos quais são essas disciplinas retificadoras. Ou então, reza por mim, ainda terceirizamos o serviço, né, André? Então, essas disciplinas retificadoras dizem respeito às medidas que o indivíduo tem que tomar para que ele possa se proteger de fato. E isso a gente fala são atitudes, são comportamentos, disciplinas que o indivíduo acaba abraçando para manter a sua harmonia interior.
através de suas práticas, através de suas tarefas, de ter ali uma vida saudável de todas as formas, mantendo o seu psiquismo saudável, o seu organismo saudável, através de uma alimentação regrada, através de um comportamento equilibrado. Depois ele coloca também pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo. Então, quer dizer, o pensamento otimista, construtivo, produtivo. Porque basta a gente lembrar, né, os próprios médicos dizem isso, que o indivíduo com depressão ele está muito mais vulnerável a essas doenças do que o indivíduo que tem ali, né, a sua saúde mental preservada. Exatamente porque o nosso sistema imunológico acaba sofrendo essa alteração do nosso psiquismo. Se nós pensarmos no campo do espírito, muito mais ainda. Ainda assim, ajuntou Hilário, será lícito recordar que os animais igualmente sofrem moléstias diagnosticáveis, como sejam a fitose, a raiva, a pneumonia, como também as plantas experimentam enfermidades peculiares, reclamando adubos e fungicidas, completou o mentor sorrindo. E acrescentou, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semiconsciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser sem a qual não existiria progresso. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É muito diferente. Então nós tivemos ali duas situações que foram colocadas, quando Hilário fala para nós sobre, por exemplo, o sofrimento dos animais, as plantas, então situações chamadas de dor e evolução. Esse é um conceito que ele é muito pouco explorado para nós e, portanto, muito pouco compreensível de imaginar a dor como uma evolução. Principalmente quando a gente vê ali os animais, por exemplo, seres que estão completamente indefesos diante de uma situação de dor. Aí é uma grande dificuldade de nós entendermos. Mas aqui ele fala sobre a dor e expiação. Então temos dor e evolução e dor e expiação. Essa dor e evolução é a dor estímulo. O próprio Emmanuel traz para nós uma mensagem quando ele fala sobre o sofrimento dos animais. E aí ele comenta sobre a dor e evolução, que a dor não é apenas um castigo, mas ela é também um estímulo. E aí nós entramos num campo que a nossa mente não consegue comportar ainda. A nossa compreensão a respeito das leis divinas nesse campo da dor e evolução, para nós ainda é incompreensível. Quando você olha um animal sofrendo do nada, e você pensa, mas qual é o sentido de um sofrimento tão cruel como esse? O que esse animal fez para passar por isso? Né? Muitas vezes até na relação com o próprio ser humano, através dos sacrifícios que nós hoje vemos dos animais, né, na nossa alimentação, etc. e tal. Então é muito difícil para nós entendermos o sentido dessa dor e evolução, de que forma que ela age num ser que ainda não tem consciência para isso. Né? Namoni colocou para nós aqui, né, um acrônimo, né, dispositivo orientador de rumo. Né? Então, de fato, ele é assim quando entra na dor e expiação. Na dor e evolução, para nós ainda é um enigma, é uma incógnita. Curioso, exclamou Hilário. Não havia pensado ainda em semelhantes conceitos. Dor e evolução, dor e expiação. Como temos ainda dor auxílio, atalhou Druso benevolente. Como assim? E percebendo a surpresa que se nos estampava no rosto, o orientador conduziu. Vamos lá, pessoal, olha só. 3 conceitos: dor evolução, dor expiação e dor auxílio. Vamos entender esse terceiro conceito. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros.
às vezes interessamo-nos vivamente pela sublimação do próximo, olvidando a melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Essa colocação dele é interessante, como tudo, né, que a gente tem lido, que ele diz assim que muitas vezes para o espírito essa pausa para que ele possa refletir, para que ele possa mudar as suas percepções sobre aquilo que ele está vivendo, para que ele possa valorizar determinados aspectos da sua existência, esse despertar vem através da dor. Não porque ele deve alguma coisa, mas é porque ele se torna merecedor desse despertar, e essa dor vem exatamente para que ele possa se transformar, se modificar. Algumas vezes o indivíduo que se encontra ali com a sua programação reencarnatória, né, já determinando o momento da sua desencarnação, mas ele se encontra como uma pessoa endurecida, uma pessoa que traz ali muitos conflitos, que cria muitos conflitos e certamente chegaria no plano espiritual ainda numa condição de sofrimento pelo desequilíbrio que ele vive, ele pode, através de uma experiência de uma doença crônica, por exemplo, que vá debilitando o seu corpo físico, fazendo com que ele fique acamado, fazendo com que ele fique dependendo de outras pessoas, fica dependendo da atenção alheia e tudo mais, ele vai então modificando aquele endurecimento íntimo. E aí então, depois que ele passa por tudo isso, aí as pessoas podem dizer, por exemplo, né, nossa, você viu como ele está diferente de como ele era? Ele era aquela pessoa arrogante, aquela pessoa endurecida. Agora não, agora ele está mais calmo, ele está mais tranquilo, ele está mais tratando as pessoas melhores. Essa mudança por essa dor auxílio é o suficiente, por exemplo, para que ele possa, durante a sua desencarnação, chegar no mundo espiritual numa condição diferente. Enquanto aquela arrogância, aquele endurecimento certamente o colocaria numa condição mais hostil, mais dolorosa, esse momento de vida no mundo físico foi o suficiente para transformá-lo, por exemplo, trazendo essa gentileza, né, soldado? Então, o infarte, por exemplo, o infarte, ele é debilitante. O indivíduo acaba mudando a sua rotina, ele sai daquela energia física que ele utilizava para a satisfação dos seus interesses, muitas vezes atropelando as pessoas com quem ele convivia. De repente aquele infarte faz ele ficar em casa quietinho, sentado, sem esforço. A hemiplegia, através, por exemplo, de um AVC, de um aneurisma. Aquele câncer que penosamente suportado, então ele começa a desenvolver aquela doença e tudo mais, ele começa a modificar o seu modo de viver pelo fato de estar passando por aquela experiência de doença. A senilidade prematura e outras calamidades, então ele coloca, constituem por vezes, né, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então olha só o efeito da dor auxílio. Druso, no entanto, a essa altura foi chamado a outras linhas de ação, deixando-nos entregues aos nossos pensamentos. Então aqui encerra esse capítulo, mas a gente continua ainda, né, com essa lição viva na nossa mente aqui. A Jane colocou lá em cima, não levamos a sério o rigor da justiça divina. Eu não preciso guardar minha personalidade em outras vidas, somente as experiências, não importa saber se fui rainha ou não.
O mal é circunstancial, né? Esse é parte de um processo de despertamento, não apenas despertamento da consciência, mas despertamento do próprio espírito, de entender ali a sua natureza, de entender a sua imortalidade, de entender as leis a que ele se encontra submetido, para que ele possa então entender ali a reencarnação, a desencarnação, a relação com outros indivíduos, as dores que o assolam, os resgates coletivos que os indivíduos passam, vivendo determinadas experiências, como nós aqui estamos vivendo isso. Estamos num país que traz dificuldades, sendo afetado por questões sociais, por questões de saúde, nos envolvendo de várias formas, assim como outros grupos, outras coletividades espalhadas pelo mundo afora. Então, pelo fato de nós não nos entendermos como espírito, nós também ficamos distantes de entendermos a natureza da justiça divina. Quando nós então temos essa consciência, nós começamos a ver o mundo completamente diferente. Felizmente para nós, que temos a oportunidade de diariamente, olha que privilégio a gente tem, hein? Enquanto tem grupos que se encontram uma vez por semana, todos os dias nós estamos conversando sobre isso. Então, assim, a nossa bagagem de estudos é uma bagagem significativa, de aprendermos, de refletirmos. Então nós estamos começando de fato a ver o mundo, vermos as pessoas, vermos tudo o que acontece à nossa volta, e a pergunta que nós fazemos é: qual é a resposta que nós damos a tudo isso? Essa bagagem que nós vamos desenvolvendo nos permite esse maior equilíbrio, essa maior lucidez. André colocou, né, achei importante a colocação do interessado em ajudar o próximo e esquecer do próprio crescimento. Muitas vezes é assim, né, André? Porque você ajuda o próximo e você acaba assim, mas eu fiz isso por ele, mas você não se modificou. Aí então vem essa dor auxílio para fazer com que você olhe para si mesmo. É parte desse processo de aprendizado. O soldado colocou, né, uma Covid-19 que mexe com a saúde, com as relações pessoais, sociais, né? Essa é uma experiência coletiva que, embora seja uma pandemia, ou seja, o mundo todo esteja vivendo isso, cada comunidade vive uma experiência muito particular. O vírus é o mesmo, mas a forma como cada comunidade reage a essa experiência é diferente. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos esse conflito de ideologias que acaba ali desorientando a nossa sociedade para esse ou para aquele caminho. Se nós vamos, por exemplo, para a Itália, naquela região da Lombardia, nós tivemos ali mortes coletivas. Se nós vamos para Nova York, é outra experiência. Se nós vamos para outros países, cada um vivendo uma situação diferente. E isso, certamente para nós, são dores que vêm de várias formas. Para uns, são dores resgate. Para outros, dores auxílio. E assim cada um vai colher, a partir dessas experiências, um fruto. Né? Então, soldado, a gente pensa assim que todo mundo está igual. Não está igual. Cada um tem ali uma situação diferente de se comportar, tem ali um comportamento diferente diante da situação. E esse comportamento ele pode ser produtivo ou ele pode ser negativo. Né? O Hermes lembrou ali algo sempre importante, né, que é muito atual, né, Hermes? Valeu. Que fala sobre o tratamento paliativo. Que hoje nós vemos assim a medicina dando esses cuidados para o conforto do paciente nessa condição, né, de uma doença avançada, de uma doença terminal, mas quando isso é tratado de uma forma olhando para o espírito que passa por essa experiência, a família da mesma forma, lembrando que muitas vezes a dor vem de uma forma indireta, em que o espírito vivencia uma experiência particular. A família vive aquela experiência de uma forma indireta. Enquanto o indivíduo acaba participando de uma situação de resgate, a família passa por uma situação de reflexão. E a mesma coisa acontece, só que nesse caso, durante essa pandemia, acontece de uma forma muito mais aguda, muito mais rápida, né? Não dá tempo das pessoas refletirem. Elas refletem com a dor que foi causada do modo imediato, não é aquela coisa que vai sendo diluída. Então é muita coisa para a gente poder observar nessas experiências que nós vivemos aqui no mundo físico. Dava colocou, né, é bom envergar para não quebrar, né? Ali é a resiliência, né, de cada um, né? Você sofre, mas depois você
volta e volta com muito mais vigor para a sua condição inicial. Jane colocou, né, precisamos entender e aceitar com raciocínio lógico, né, amor, regeneração e evolução. Esquecemos que estamos matriculados na vida corpórea para reiniciar a reparação de erros e construção da própria felicidade com o endereço certo, né? Então, vamos colocar em prática aquilo que nós sabemos, né? Deixa eu ver aqui. Vocês colocaram... Essa pandemia transformará a sociedade mundial. Eu estava comentando aqui em casa, soldado, que é muito interessante, cheguei até a comentar aqui na sala também, se eu não me engano, a respeito das pandemias anteriores, né, das situações anteriores, guerras, pandemias e tudo mais, né? E aí então nós lemos nos noticiários, vemos em documentários, livros de história, por exemplo, né, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e acabou em 1945. Quando nós estudamos esses fatos num livro de história, nós vamos ver ali que fulano invadiu, tantas pessoas morreram, as estratégias de guerra aconteceram de tal forma, no final fulano se rendeu. Então nós vemos um começo e nós vemos um final. Nesse momento que nós estamos vivendo essa experiência de pandemia, nós percebemos que não é uma questão de datas, nós estamos vivendo o dia a dia disso tudo. Então, durante uma situação de guerra, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas passaram fome, as pessoas tiveram que fugir, as famílias foram dissolvidas, tiveram que se espalhar, sofreram violência. A guerra acabou em 45, mas o resultado da guerra demorou ali mais de 10, 15, 20 anos para que voltasse ao normal. Então, quando nós olhamos assim, mas no início do século XX nós tivemos ali a gripe espanhola que matou tantas pessoas. Aí nós lemos assim, tá bom, tantas pessoas, tantos milhões de pessoas morreram, tá bom. Mas aí, vivendo aquilo no cotidiano, observando as dores, cada situação que o indivíduo vivencia, a gente vê assim que não é uma coisa simples, mas é algo realmente complexo que afeta a vida das pessoas durante muito tempo. E eu falo isso pelo seguinte, como você colocou que essa pandemia transformará a sociedade, a gente vai perguntar que tipo de transformação a gente vai conseguir alcançar, quanto tempo isso vai demorar e que preço nós estamos pagando para essa transformação. Quando eu falo o tempo que isso vai durar, não é assim, quando nós voltarmos ao normal. O resultado disso tudo vai perdurar durante muito tempo, os reflexos disso tudo, das famílias que perderam seus entes queridos, dos empresários que quebraram, das pessoas que ficaram desempregadas, dos nossos hábitos que precisarão passar por um reajuste. Teremos o lado positivo disso tudo, que seria depois ali o legado que tudo isso vai deixar, que é ali a modificação na forma como as pessoas se relacionam, a tecnologia, a forma das pessoas trabalharem. Então tudo isso será uma bagagem positiva. Como acontece na guerra, né? Infelizmente a gente vê que a guerra é muito destrutiva, mas depois a mesma coisa, né, Sandra? Então nós vemos assim na guerra, por exemplo, toda essa destruição, mas toda a tecnologia que foi desenvolvida durante a guerra, nós vivemos até hoje e estamos ali colhendo bons frutos disso tudo. Mas preço altíssimo que nós pagamos. Então, toda a parte moral, filosófica, material, econômica, tudo isso virá como resultado dessa experiência que nós estamos vivenciando agora. Quanto tempo o reflexo disso vai durar? Seria assim mais ou menos como se fosse uma sequela. Então o indivíduo, por exemplo, ele teve ali aquele momento ele teve ali um aneurisma vascular cerebral, um derrame. E aí então ele foi tratado, foi hospitalizado, recebeu alta. O tempo de reabilitação dele, de tratamentos médicos, fisioterápicos, para ele voltar a ter uma qualidade de vida e sair de uma mínima dependência, é um processo muito longo. Então é algo que bateu agora, mas é aquela pedra, né? Você joga a pedra no meio de um lago, que está com água tranquila, e você vê a pedra batendo e espirrando água para todo lado. Mas depois você vê as ondas que vão se espalhando, se afastando cada vez mais. Esse é o tempo do reflexo de tudo isso que a gente está vivendo. Então são questões que a gente só vai conseguir analisar daqui 5 anos, para nós olharmos assim, olha, em 2020 nós tivemos aquela pandemia,
E hoje nós estamos vivendo dessa forma por causa dela. Alguns estão ainda se recuperando daquilo tudo, outros não. A Sandra lembrou ali de tantas pessoas, né, tantos profissionais que se sacrificaram. São muitos missionários, né, e a gente lembra que muitos espíritos que pediram, né, olha, eu quero reencarnar naquele meio, porque ali é o suficiente para eu pôr em prática aquilo que eu sei e também para poder me transformar. São missões que muitos desses espíritos acabam assumindo, fazem parte, né, de viver essa experiência dolorosa. A Dava colocou, né, uma coisinha, já vimos, né, o quanto somos fraquinhos, né? Só, eu acho que essa fragilidade nossa, porque teve uma mensagem, Dalva, que foi assinada pelo espírito Ismael. Não sei se vocês tiveram contato com ela, uma bela mensagem, diga-se de passagem. E assim como ele, também outros espíritos disseram para nós assim que o detalhe dessa pandemia, como acontece, por exemplo, durante uma guerra que traz muitas destruições, o diferente de uma guerra é que você não vai poder acusar ninguém, dizer que fulano invadiu o país do outro, né? Fulano invadiu cicrano. Mas você vai dizer assim, é uma pandemia que ninguém tem quem culpar quem. Afetou todo mundo de uma forma igual. Então não tem aquele que é vitorioso e aquele que foi derrotado. Todos foram afetados igualmente. E aí então nós percebemos essa grande vulnerabilidade do nosso planeta de um modo igual. Não importa se você é de um país miserável ou se você é de um país mais poderoso do mundo, todos serão afetados e terão que trabalhar muito. E um dos legados que nós vimos também é o próprio legado do desenvolvimento da nossa medicina, das nossas pesquisas diante disso tudo. Esse esforço coletivo, essa força-tarefa em busca de uma cura para essa doença, vai trazer para nós também ali resultados extremamente positivos no futuro para outras situações parecidas com isso também. Né? A Maria colocou, me pergunto se caso a pandemia fosse curta, se causaria tanto impacto em nós como agora. Né? Muitas vezes é aquela coisa que tem que perdurar. Então a gente está preocupado, né, com 15 dias, depois mais 15 dias de quarentena, depois de 15 dias. Na verdade nós temos que olhar a longo prazo, porque isso vai trazer certamente um reflexo prolongado para todos nós. Reflexos morais, eu digo, né? Agora, como a sociedade vai se organizar diante disso, vai depender realmente da evolução da doença, dos nossos governantes, dos nossos cientistas, enfim, de tudo. A Jane colocou, né? Fiz uma pergunta à minha neta sobre a pandemia, porque ela está no 7º ano escolar, e como ela vai escrever sobre tudo, né? Resposta, vó, eu vou escrever tudo sobre como passar um dia no celular, fazendo live, jogando e, melhor ainda, fazendo aulas online. Né? Meus professores são muito engraçados. Amigo, vamos lembrar, né, Sai Baba, né? A mais bela oração é a das mãos que trabalham, que auxiliam as mãos em ação. Né? Então é a melhor forma, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui, o soldado colocou, o sofrimento nesse momento é necessário para a humanidade, a dor indesejável, mas ela vem para o bem futuro. Né? Seria a dor auxílio, seria a dor resgate. Quais eram as 3 modalidades mesmo? Deixa eu pegar aqui. É a dor auxílio. Está aqui, ó, a dor evolução, a dor expiação ou a dor auxílio. Né? Então, embora a sociedade esteja vivendo dor, essa dor terá uma característica para cada indivíduo. Né? O orgulho encolhe um pouco, né? A Dava colocou, né? Baixar um pouquinho a bola é bom, né? Deixa eu ver aqui que foi colocado para nós. A minha neta ainda concluiu, né? Na época de Oswaldo Cruz, ele mandou lavar as ruas e agora descobriram de novo que se deve lavar tudo, né? O que respondi? Pois é, Oswaldo Cruz na época ele tentou colocar ali a época da vacinação, né? Que era aquela pandemia que estava tendo de cólera e tudo, acho que era cólera, se não me engano. E aí então ele foi taxado, ele foi agredido, ele foi ridicularizado, né? Então por causa, né, da revolta da vacina que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, né? Sanitarista como ele era. Dudu colocou para nós aqui Adelino, né, irmão aí do plano espiritual, que trouxe para nós, né, uma contribuição para as nossas reflexões. Vamos lá. Transforme a sua tela mental, mostrando que o seu pensamento no processo negativo só trará nuvens bacterianas, nuvens virulentas, ao seu planeta, que demonstra ainda
que o aprendizado ensinado lá atrás, na tarefa de melhorarmos o nosso melhor como pessoas esclarecidas que já somos. A ignorância revelada por alguns que ainda desejam transmutar suas trevas inconscientes ainda é muito pouco para uma destruição de corpos carnais, mas é a destruição do ar fluídico que envolve todo esse orbe, que sairá com certeza disso tudo. Mantenham suas estruturas mentais no bom relacionamento com o bem, com o bom, com o melhor, com o Cristo que salva, sim, pois tudo que se passa nesse momento vai ruir, graças a muitos aqui que trabalham para conter as más vibrações que ainda gera num poder absoluto, daqueles que surgem para destruir tudo que está aqui, sendo e tentado ser construído. O melhor a ser realizado é a oração a quem fica e a prece a quem voltou. Que Deus nos abençoe e que a luz das melhores vibrações esteja presentes em vossos corações. Né? Então, irmão Adelino, que está aqui conosco, também trazendo essa ideia, como foi colocado, né, aqui pelo irmão Druso no nosso livro, que falava exatamente sobre isso, né, manter aqui a nossa tela mental sempre esterilizada. Né? Eu acho que é a melhor expressão que a gente coloca, porque através desse cuidado é que a gente vai dissipar essa nuvem bacteriana e essa nuvem virulenta que infelizmente impregna aqui o nosso planeta, né, dentro dessas vibrações. E olharmos todas essas dores, todo esse desespero, né, se nós pudéssemos hoje ver essa psicosfera do nosso planeta, nós veríamos assim aquela nuvem cinza e escura em torno do planeta por todos os medos e todos os desequilíbrios que isso tem gerado. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos nessa grande nuvem aqueles pequenos buracos onde entram a luz do sol, e esses buracos são causados pelos gestos de caridade, pelos gestos de otimismo, pelas orações colocadas aqui para nós, né, por aqueles, né, que estão aqui trabalhando e estão precisando mais ainda, principalmente os mais doentes no psiquismo, precisam dessas orações, e a prece para aqueles que voltaram, que cumpriram aqui o seu papel e depois ali vão dar continuidade no plano espiritual. É o nosso papel, meus amigos, essa ideia que nós temos sempre de estarmos aqui estudando para modificar o nosso psiquismo, porque a mudança do psiquismo vem através da mudança do nosso entendimento. Então, felizmente, nós temos esse privilégio, como eu coloquei para vocês, de estarmos aqui sempre refletindo sobre tudo isso. A Angelina lembrou aqui um casal amigo, né, com Covid, né, agora está sendo tratado em residência, né, graças a Deus está se recuperando. A Marion colocou: não adianta estar sempre lavando as mãos e a mente continua suja. Né? E essa é uma sujeira que impregna, né, Marion, que não adianta esfregar, imaginando sair de uma hora para outra. Né? Para finalizarmos, o soldado colocou: momentos de grandes dificuldades sugerem que tenhamos o amor em nossos pensamentos e em nossas ações. Pensemos sempre nisso. E André colocou: essas aulas são a força que precisamos todos os dias. Né? É o nosso entreposto de reabastecimento, né, André? Mário, bom dia. Você chegou aí agora há pouquinho. Seja bem-vinda. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Certamente nós temos uma grande oportunidade com esses nossos estudos, uma grande oportunidade de refletirmos sobre situações variadas que nós estamos experimentando. E aqui o próximo capítulo, comovente surpresa. Então o encerramento, o capítulo 20, o encerramento desse nosso livro. Provavelmente a gente vai desenvolvê-lo em 2 estudos, né? São 10 páginas, para tentarmos aqui concluir esse raciocínio de André Luiz através do ação e reação. Eu cismo em chamar esse livro de causa e efeito, vocês já repararam, né? O tempo todo, né? O livro causa e efeito, causa e efeito. Ontem mesmo eu estava conversando com os amigos, né? Não, porque no livro Causa e Efeito de André Luiz, não sei de onde tirei tudo isso. Mas vamos lá.